Pessoal, bom dia. Dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise de dois aspectos relacionados à execução civil. E quais são eles? Primeiro, como ocorre a satisfação do direito do credor e segundo, quais são os fundamentos que levam à extinção da execução. Embora o estudo desses assuntos interesse a todos, eu lembro que esse vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 7º semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles estudam a disciplina de Direito Processual Civil. Bem, dito isto, vamos então ao enfrentamento dessas matérias. E eu já começo com uma primeira indagação. Como ocorre a satisfação do direito do credor? Veja, o artigo 904 do CPC estabelece que a satisfação do direito de crédito exigido em execução ocorre de duas maneiras: ou pela adjudicação dos bens penhorados, ou então pela entrega do dinheiro que estiver depositado no processo. Nós já cuidamos da adjudicação em um vídeo postado anteriormente, de modo que neste vídeo nós falaremos apenas a respeito da entrega do dinheiro ao exequente que for credor. Ok? Muito bem. Então eu já parto aqui de um pressuposto. Vamos imaginar que exista no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença dinheiro depositado, seja ele decorrente de um depósito realizado pelo executado, seja ele o produto da alienação dos bens que foram expropriados, seja ele o faturamento da empresa alcançado pela penhora, seja ele decorrente dos frutos e rendimentos da empresa, de outro estabelecimento ou ainda de outros objetos que foram alcançados pela penhora. Se há dinheiro depositado nos autos, como deve proceder o exequente? Ora, basta que ele dirija ao juiz uma simples petição, solicitando o levantamento da quantia que estiver depositada até o limite do respectivo crédito. Ok? Quando o juiz, então, recebe essa petição, ele deve deliberar a respeito do pedido formulado pelo exequente. Mas ele só autorizará o levantamento da quantia depositada se concorrerem aqui dois pressupostos. E qual é o primeiro? Que a execução tenha sido promovida em benefício exclusivo do credor individual e que ele tenha, em virtude da penhora, o direito de preferência no recebimento do produto da alienação dos bens penhorados. O segundo pressuposto, qual é? Que não existam outros credores concorrentes com título preferencial ou algum privilégio sobre os bens que foram penhorados, alienados e cujo produto está depositado no respectivo processo. Portanto, em síntese, se a execução é promovida por um credor a título singular, que, em virtude da penhora, tem o direito de preferência no recebimento do seu crédito, e não há outros credores com privilégios ou preferências sobre esses bens penhorados e alienados, o juiz, então, deferirá o levantamento da quantia depositada até o limite do montante do crédito de que é titular o exequente. Entenderam? Bem, mas por outro lado, pode acontecer, e com alguma frequência acontece, de existir uma pluralidade de credores. Vários credores promovendo lá suas execuções autônomas em relação ao mesmo executado. E quando ocorre essa pluralidade de credores, nós precisamos saber qual é a destinação que o juiz
deve dar ao dinheiro que estiver depositado no processo, quer na execução propriamente dita, quer na fase de cumprimento de sentença. Veja, a propósito, o CPC estabelece o seguinte: quando houver uma pluralidade de credores, o juiz deve distribuir esse dinheiro entre eles, respeitando, contudo, a respectiva ordem de preferências, de modo que o juiz há de seguir alguma sequência de pagamentos que nós precisamos descobrir qual é. E aí nós temos, basicamente, duas possibilidades. E quais são elas? Pode ocorrer que, dentro dessa pluralidade de credores, existam apenas exequentes que não têm qualquer crédito preferencial ou privilegiado, senão apenas sucessivas penhoras recaindo sobre o mesmo objeto que foi alienado e deu origem ao dinheiro que está depositado no processo. Neste caso, quando houver uma pluralidade de credores, sem crédito preferencial, sem crédito privilegiado, mas que penhoraram o mesmo objeto que foi então expropriado, o juiz determinará que o pagamento obedeça rigorosamente à ordem cronológica das penhoras, de modo que o exequente que obteve a penhora em primeiro lugar tem primazia, tem preferência no recebimento do seu crédito, e assim sucessivamente, observando a sequência de datas ou de ocasiões em que as penhoras foram sendo realizadas em diversas execuções promovidas por exequentes, em geral, distintos. Entenderam isso? Bem, essa é a forma de solucionar o levantamento do dinheiro quando há, então, uma pluralidade de exequentes concorrentes com penhora sobre o mesmo bem. Bem, mas pode ocorrer, de outro lado, de existir uma pluralidade de credores com créditos preferenciais ou privilegiados. E neste caso, o juiz não pode pagar aleatoriamente um credor em detrimento do outro. Na verdade, a sequência dos pagamentos que o juiz deve determinar neste caso é um pouco diferente e obedecerá à seguinte ordem. Veja, em primeiro lugar, o juiz determinará o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho, no limite de 150 salários mínimos por trabalhador, além dos créditos derivados de acidente do trabalho. Em segundo lugar, o juiz determinará o pagamento dos créditos garantidos com uma garantia real, até o limite do valor do bem que estiver gravado. Em terceiro lugar, o juiz determinará o pagamento dos créditos tributários, independentemente de sua natureza, do tempo em que ele foi constituído, com exceção das multas porventura aplicadas sobre o contribuinte. Em quarto lugar, o juiz determinará o pagamento dos créditos dotados de privilégio especial. Em quinto lugar, o juiz mandará que sejam pagos os créditos dotados de privilégio geral. E, em último lugar, serão pagos os credores considerados quirografários, assim aqueles desfalcados de qualquer garantia e que não são titulares de créditos preferenciais ou privilegiados. Ok? E dentre os credores quirografários, evidentemente, devem ser pagos os credores conforme a ordem das respectivas penhoras sobre o mesmo bem que foi alienado e que então deu origem ao dinheiro que se encontra depositado na execução. Entenderam isso? Bem,
O que nós precisamos saber agora é o seguinte: será que os pedidos de levantamento de dinheiro que estiver depositado e de liberação de bens apreendidos, constritos no curso da execução, podem ser decididos ou despachados a qualquer momento? A resposta é não. O novo Código de Processo Civil contém uma regra bastante simples, dizendo o seguinte: não podem ser deferidos durante os plantões judiciários os pedidos de levantamento de dinheiro e de liberação dos bens apreendidos, inclusive no curso do processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença. E o objetivo desta proibição para deferimento de levantamentos e desbloqueio de bens durante os plantões judiciários é justamente a garantia, a segurança jurídica para os respectivos processos. Afinal, sabe-se que nesses plantões a atividade judiciária costuma ser bastante intensa e nele podem ocorrer erros de liberação de valores e de desbloqueio de bens em prejuízo daqueles cujo valor ou cuja apreensão dos bens beneficia. Entenderam isto? Bem, para este vídeo eram essas as considerações que eu gostaria de fazer com vocês. No próximo vídeo nós veremos então como é que se desenrola a extinção da execução, quais são os motivos determinantes dela, a partir de quando essa extinção produz efeitos, mas isso nós veremos já já. Fique conosco e até o próximo vídeo.